Pastor Adriano Dias. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, boa noite a todos e a paz de Cristo. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho segundo o registro de Marcos. O capítulo é o de número 5. Vamos ler apenas um versículo para ganharmos tempo. Enquanto você procura o texto sagrado, eu quero parabenizar a igreja, quero parabenizar a Assembleia de Deus Siloé em Chamas, e quero render graças pela vida do pastor que preside essa igreja, pastor Fábio Gomes, que aqui está, pastora Patrícia. Deus abençoe a vida de vocês, rica abundantemente. Que prazer poder estar aqui, comemorando nessa noite de júbilo, de alegria, de poder estar aqui reunido com a igreja. É um culto de gratidão, não é verdade? Estamos aqui como o salmista dizendo: foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Deus seja louvado pela vida desse ministério. Me sinto muito honrado de poder servi-los aqui uma vez mais. Alegria de verdade. Quero externar a Deus a gratidão pela cada cooperador, cada departamento que somou. Isso faz parte da vida de vocês também. São memórias que jamais sairão da vida de vocês. E eu orando a Deus por uma palavra, estou vendo aqui na camisa, lá no cartaz, propósito, pedindo a Deus uma palavra. Deus trouxe esse texto ao meu coração. Creio que vai falar profundamente essa igreja. Essa igreja é uma igreja que se move por propósito. Deus abençoe o pastor Antônio Marcos, meu querido amigo de muitos anos. Ele veio me acompanhar. Liguei para ele ontem e eu pensei que ele não vinha porque o tempo estava chuvoso. Ele é meio pirracento comigo, né? Estava frio, vou ficar em casa, estou tranquilo. Aí no final não entendi, mas eu vou com você. Eu falei: amém, que bênção que você vem. Até porque eu conheci o pastor Fábio através do pastor Antônio Marcos, né? São conexões, amizades que Deus gera, né? Eu sou feliz por essas amizades que Deus nos apresenta. Muito obrigado, tá, meu amigo, por estar aqui com você. Você é uma bênção. Está ali o evangelista Alex também, que é amigo também querido, vem me acompanhar. Estou muito feliz. Você está feliz? Diga amém. Amém. Eu vou ser rápido, tá bom, irmãos? Não vou estender, não. Sei que você quer ir até a meia-noite. Ninguém deu glória a Deus, irmão. Igreja ligada é outra coisa. Amanhã tem mais festa, né? Vamos lá. Está escrito assim: e chegaram do outro lado, na província dos Gadarenos, e você diz amém. Amém. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Meu tecladista, fica comigo aí, tá? Me dá um lá maior aí. Não vou cantar não, é só para dar um lá maior mesmo. Dá para botar em pad isso aí? Dá para botar em pad? Dá? Bota em pad. Vê se vai ficar legal. Bota em pad aí. Acho que fica mais top, fica mais harmônico, hein? Glória a Deus. Olha aí, viu? Como é que o vaso é inteligente? Sabe fazer. Irmãos, o texto ora acabei de ler faz parte da realidade devocional de todos que aqui estão. Marcos capítulo 5 é um texto clássico, ainda mais para essa igreja que tem um perfil completamente evangelístico. Essa igreja tem um teor evangelístico, um perfil evangelístico, até porque a liderança é evangelística. Conheci o pastor Fábio a partir da pessoa do pastor Antônio Marcos, falando a respeito dos trabalhos evangelísticos. Então essa é uma igreja completamente missiológica, missionária, uma igreja que trata muito bem a ideia do valor da vida. Quanto vale uma vida? O valor de uma vida não há peso, não há moeda, não há balança, não há nada que venha conter o valor de uma vida. Seria uma pergunta até um pouco insensível, e um tipo de resposta também insensível, mas um tipo de resposta que Jesus deu na prática. Jesus é alguém que gostava de responder na prática. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque o Marcos capítulo 5 é a quebra de um limite geográfico. É uma quebra que estava bem apequenada à mentalidade dos discípulos, que estavam restritos àquela geografia de Cafarnaum. Como é confortável estar na sua região, não é verdade? Como é bom estar na sua zona de conforto, estar na sua região que você atende às demandas, você está acostumado a lidar, você conhece cada viela, cada beco, cada situação. É muito bom estar no meu ambiente.
E Jesus é alguém que trafegou, tirou os discípulos dessa zona de conforto quando eles decidiram caminhar com Jesus. A partir do momento que os discípulos começam a caminhar com Jesus, eles perderam praticamente a sua agenda. O cronograma agora não é mais deles. Agora a agenda está na mão de Jesus, e Jesus discorre de maneira onde não dá satisfação nenhuma a eles. Capítulo 4, eu não posso ignorar a programação do capítulo 4, porque é um dia dificultoso, é um dia que Jesus está ensinando. Jesus não é alguém tão abençoado como eu, que está aqui a partir de um bom som, uma caixa ativada que tem o poder de amplificar a minha voz, de alcançar quem está longe, nem que haja muito esforço para ensinar. Não, Jesus está tomado pelo sol do Oriente, está calor, são pessoas que estão à relva, sentado e ele ensinando. Passa dia, vem meio-dia, chegou o entardecer, e ele ensina e aplica. Seu ensino é diferenciado porque ele reduz, na verdade. Jesus é alguém que desacelera, até porque ele quer alcançar a multidão. Jesus não é como os escribas e os fariseus que gostavam de complexar o seu ensino. E Marcos vai escrever que quando ele está na sinagoga, ao ponto de escrever, ele não é como os escribas e os fariseus. Por que ele não é como os escribas e como os fariseus? Porque ele ensina de forma diferente. Há uma autoridade na sua fala. Ele não tem só acesso, não, ele tem autoridade como fala. Seu ensino é diferente, a sua fala é diferente. O ensino era algo muito restrito e as pessoas não conseguiam alcançar, por muitas vezes, o que os escribas e os fariseus ensinavam. Jesus não é como os professores dos anos 50 e 40, que quanto mais complexo era o ensino, maior era a arrogância, aonde o professor ele se vangloriava de encher o quadro de tantas fórmulas, e quando chegava no fim da aula, o aluno ficava ali meio complexo, não entendia nada. Essa era a glória do professor. Jesus não é como os professores desse tempo que ficam arrogantes quando é complexa a matéria e aquilo ali traz fragmentação ao entendimento daqueles que o ouvem. Não, Jesus ele simplificava. Ele tinha prazer em inserir, de trazer para perto, de acolher. E Jean Piaget, lá do ano de 1920, vai criar o construtivismo, que é uma metodologia de ensino, é uma nova didática, que vai se utilizar da área do meu campo de ação, para utilizar daquilo que eu estou acostumado a lidar para aplicar ensinamentos. Jesus já faz isso há 2.000 anos atrás, quando ele falava de semente, quando ele falava de terra, quando ele falava de água, quando ele falava de agricultura, quando ele falava de candeia. O que ele queria trazer, pastor? Ele queria inserir aquele cidadão que como tinha como base a agricultura, a pescaria, trazer ele para si. Era chamado de parábola. Ele usava de uma história para para trazer uma atuação espiritual. Ele fazia isso com muita relevância, com muita contundência. Jesus explicava isso de uma maneira tão tranquila, tão amável. Ele descia de uma maneira tão eficaz que alcançava o pequeno pescador, o pequeno agricultor, com muita maestria. Ele está cansado no capítulo 4. E quem sabe os discípulos estão pensando que ele vai parar aqui para descansar. Foi cansativo demais para ele. Nós servimos e ele vai parar agora. É tempo de parar. A noite está chegando, o entardecer está aí. E ele vai parar. Só que ele não para. Ele dá uma ordem ao colégio apostólico. E a ordem é: nós vamos para o outro lado. Os discípulos estão acostumados a lidar com aquilo ali. Para quem sabe dirigir de dia e à noite, não faz diferença alguma. Uma viagem diurna ou noturna não vai mudar. Os discípulos, até porque eles estão acostumados a lidar com aquilo ali. Você conhece muito bem o contexto. Ele disse: eu quero chegar do outro lado. Do outro lado tem nome? É a província dos Gadarenos. Na verdade é Decápolis. São 10 cidades gregas. Decápolis aqui é uma junção de uma palavra grega, helênica, que faz 10 cidades polis. Cultura helênica, o contrário da Palestina, o oposto da Palestina, culturas completamente diferentes. Ele quer ir do outro lado, ele dá o destino, mas ele não revela o que vai acontecer, porque Jesus é expert em revelar destino e não revelar processo. Até porque se ele revelar tudo, a gente não entra. A gente é expert em correr dos processos. É muito fácil de falar José,
O segundo carro de Faraó é o dele. Mas ninguém gosta de falar. É muito fácil falar do sonho, mas é difícil falar do processo. Porque nós gostamos de sentar no trono, subir a escada, chegar no lugar onde Deus falou que nós chegaríamos, mas nós não gostamos de passar pelos processos. Nós gostamos de burlar o processo. Jesus não revela o que vai acontecer, porque se ele revelar que tem uma tempestade, que o barco vai quase quebrar, que eles vão quase naufragar, eles não vão querer entrar dentro do barco. Ninguém gosta de entrar no lugar das perdas, lugar onde vai ser achacoalhado, aonde tem sentimento de angústia, de morte. Nós vamos perceber que o mar está indomável, o vento está forte. Você sabe muito bem esse contexto. Essa viagem não é de morte, é de vida. A viagem é uma viagem de resgate, de salvação. Ele está indo. É uma viagem missionária onde ele não quer fazer de longe, ele quer fazer de perto. Ele tem poder para fazer de longe, sim, mas ele resolveu fazer de perto. Ele quer entrar no barco e ele quer atravessar para o outro lado. O barco quase quebrou, a vida dos discípulos quase quebraram, mas ele não vai chegar lá faltando gente. Ele não vai chegar lá faltando pedaços. O barco pode faltar pedaço, mas quem está no barco não pode se perder. Até porque seria ilegítimo chegar do outro lado para gritar que estou gerando vida para gerar morte no meio do caminho. Porque seria algo ilegítimo. Eu estou saindo para gerar vida e perdendo gente no meio do caminho. Eu estou chegando do outro lado para gerar vida e gerando morte no meio do caminho. Não é um tipo de conta que fecha com Jesus. Não é um tipo de realidade que se dá com Jesus. Jesus sabia que haveria danos na embarcação. Os discípulos iriam sofrer, mas eles iriam aprender. É um laboratório, é uma escola missiológica. Jesus está ensinando os discípulos a ir. Eles estão acostumados com uma religião, com a religião, com o judaísmo, que é onde alguém que quer ir sacrificar, ele vai ao templo, ele vai à sinagoga. Agora é o reino de Deus indo. E Jesus ensinando os 12 a necessidade de sair da área de conforto, de sair da sua região, de ir aonde a religião não vai. Até porque o judaísmo é segregador. A religião judaica é exclusivista. O escriba e o fariseu não vai atravessar, sair da sua redoma, do seu lugar de religião devocional, para ir para Gadara, para ir para Decápolis. Eles são santos demais para ir, mas aonde os pés dos homens não querem pisar, e aonde as mãos dos homens não querem tocar, é justamente nesses ambientes que Jesus decidiu pisar. Ele vai pisar do outro lado, ele vai chegar do outro lado. Ele atendeu quem está perto, ele curou quem estava perto, ele alimentou quem estava perto, mas vai alcançar quem está longe. Quem está longe também está na agenda dele. Quem está longe também está dentro do cronograma dele. Ele vai, e ele vai em busca de quantos, pastor? De 5 mil? De 10 mil? Não, de um. Jesus não é como os pregadores do nosso tempo. Jesus tem uma plataforma, e é o barco. E no barco ele fala para 10, fala para 50, fala para 100, fala para 5 mil, fala para 1000. Jesus não é como os encantados, com as plataformas que mudam a sua agenda ou muda a sua fala por conta da multidão. Ele tem uma mensagem para 100, uma mensagem para 50, uma mensagem para 1000, outra mensagem para 500, porque ele muda a mensagem de acordo com aqueles que estão ouvindo. Jesus, ele tem essência, e quem tem essência não se vende. Quem tem essência não fica encantado com os números. Jesus não é da área da matemática, das exatas. Jesus não é da bolsa de valores que fica encantado com os números. A mesma plataforma que ele fala para 1, ele fala para 1000, ele fala para 10 mil, ele fala para 5 mil. Isso é coisa boba da nossa geração, que fica encantado com as plataformas, com as multidões, e querem mudar os seus sermões, e querem e cantar quem está ouvindo. Não, Jesus não tinha tomado com esse tipo de sentimento. Ele sabe quem é, e ele não se sente depreciado com isso. Jesus é alguém que consegue sair de 5 mil para 1, e você não quer cantar para 10. Jesus consegue sair de 5 mil para 3, e ele não se sente inferiorizado por isso, e você não quer pregar para 15, não quer falar para 20. Os maiores sermões que Jesus pregou não foi para a multidão, foi para uma única só pessoa, porque Jesus não vinha um como um, ele conseguia transformar em unidade de milhares. Então nunca se sinta inferiorizado
quando o pastor te convidar para pregar num culto que tenha 20 pessoas. Pastor, meia dúzia de gato pingado. Aqui não tem meia dúzia de gato pingado, porque isso aqui é igreja, aqui só tem ovelha. Então servir a igreja é um privilégio, falar para a igreja é um privilégio. Para 10, para 3, para 50, para 100, dê o seu melhor. Ele vai, ele pisa do outro lado. Quando ele pisa do outro lado, ele vai pisar primeiro, pastor? Claro, claro que ele vai pisar primeiro. Ele sempre tem que pisar primeiro. Isso aqui é a regra clássica da nossa vida. Não vale a pena entrar onde Deus não entrou, e nem vale a pena pisar onde Deus não pisou. Ele tem que pisar primeiro, porque ele é a nossa garantia. Ele pisa do outro lado. Ele pode fazer do barco? Claro que pode. Não há limite. Há limite para o seu corpo, humanamente falando, que está restrito, a sua carne, mas a sua voz não, a sua voz é limitada. Ele pode liberar uma palavra, claro que pode, mas ele pisa do outro lado. Quando ele pisa naquele território de Gadara, na verdade não é só os pés de Jesus pisando, é a autoridade dele que pisa junto com ele. Há um trono ali, há demônios que militam naquela região. Jesus não vai terceirizar isso, aprenda. Jesus não vai delegar aos discípulos. Ele sabe aonde os discípulos podem ir. Ele sabe em guerras que os discípulos podem militar. E ele sabe que aquele tipo de guerra não é para os discípulos, é laboratório, é escola. E quem ele vai visitar? O gadareno, o distante de tudo e de todos. É o homem aonde Marcos vai dizer, ele é endemoniado, e o demônio trouxe consequências para a vida deste homem. Distanciou ele de tudo e de todos. Ele é como uma ilha. Ele não tem convívio social, ele não tem relacionamento familiar. Seu lugar é no lugar de sepulcro. Ele se fere com as lascas das rochas. Ele não tem amizade. Grande patrocinador do distanciamento é o diabo. O diabo não gosta de harmonia. O diabo não gosta de relacionamento. O diabo não gosta, pega na mão do seu irmão, diga para ele da paz do Senhor, eu me alegro com a tua presença. O diabo odeia esse tipo de coisa, porque isso nos aproxima, isso nos deixa forte. O diabo é um grande patrocinador do distanciamento. Ele está longe, ele não tem convívio familiar, ninguém vai lá. Pastor, quem é que intercede pelo gadareno? Há um grito, há uma cobertura espiritual, há alguém clamando lá em Gadara? Claro que não. Gadara é politeísta, são gregos, eles não conhecem a fé que você tem, eles não conhecem o Deus que você tem. Aqui não tem meritocracia, aqui não tem resposta de oração, aqui não tem ninguém clamando, aqui não há cobertura espiritual. Você tem que entender que existem coisas, demandas que Jesus decidiu tomar, coisas que ele decidiu fazer. Existem coisas que ele decidiu fazer de perto mesmo. Ele entrou sem ninguém pedir, ele fez sem ninguém mandar, ele pediu, ele fez sem ninguém interceder. Por isso que você tem que entender uma coisa: convidar alguém para participar de um culto não é convidar alguém para estar num shopping, para um churrasco, para um passeio, porque esse ambiente físico, mas a atmosfera é espiritual. Há uma militância, algo que guerreia. Porque o diabo tenta impedir que uma pessoa cruze aquelas portas. Porque uma guerra para alguém chegar aqui. Antes de você convidar alguém, ore por essa pessoa. Quer convidar alguém para vir para o culto? Ore por ela a semana toda, jejue por ela. Porque o diabo sabe que a partir do momento que aquela pessoa cruzar aquela porta e aquela linha chegar, ele perde a força, ele perde a autoridade. Cadeias são quebradas, laudos são rasgados, sentenças são quebradas. Por isso que é uma guerra para alguém chegar aqui. Ninguém intercede por ele, ninguém clama por ele, ninguém pede por ele. Porque Jesus vai? Porque ninguém pode ir por ele. Porque Jesus vai? Porque ele está na agenda de Jesus. Porque Jesus vai? Porque ele decidiu destronar o mal em Gadara. Pastor, ele é violento. O texto vai dizer que os homens colocam cadeias sobre ele, grilhões sobre ele, e de forma violentamente falando, ele quebra as cadeias, ele quebra os grilhões. Ninguém consegue amansar ele. Ele é uma fera selvagem, ele é um bárbaro, ele não quer contato com ninguém, ele vive no sepulcro, no ambiente de morte. Na verdade, ele é um vivo morto, e toda atuação maligna tem como objetivo gerar a morte. Ele só é alguém que já está esperando a morte chegar. Só que a vida pisou em Gadara.
É a luz pisando no ambiente das trevas. Valente só é valente, e quanto mais valente não chega. Jesus é o valente dos valentes, é o valente que manieta o valente. Brabo só é brabo, e quando não encontra alguém mais brabo do que ele, Jesus chegou em Gadara, e ele pisou em Gadara. O ambiente mudou, a atmosfera mudou, a geografia mudou. Pastor, aquele que não sai do esconderijo, aquele que se fere com lascas das rochas, aquele que se machuca e machuca quem está ao seu lado, porque gente afastada de Deus é assim, se fere e quer ferir quem está perto. Gente que está distante de Deus é assim, se machuca e quer machucar quem está perto dele. Pastor, rocha na Bíblia é lugar de abrigo, esconderijo, lugar que me aconchega, que me esconde. Não faça do lugar de abrigo o lugar que te machuca, o lugar que te faz sangrar. Igreja não é lugar de gente ficar machucada, igreja não é lugar de gente ficar fragmentada. Aqui é o lugar do acolhimento, aqui é o lugar do aconchego, aqui é o lugar que você é inserido, aqui é o lugar aonde você é chegado. Ele está lá, ele não sai. Só que agora não tem como correr. Por que não tem mais como correr, pastor? Porque não dá mais para esconder. Não adianta ele ficar lá. Não adianta ele ficar lá escondido. Porque Jesus pisou em Gadara, e a partir da ação de Jesus no mundo espiritual, no reino de Deus, quando ele começa o seu ministério terreno, uma coisa foi exposta. E o que foi exposto? O mundo espiritual. O mundo espiritual sempre agiu. Os demônios sempre estavam na surdina, escondidos, sempre no esconderijo, nas trevas. E por que eles não eram revelados? Porque o mundo não conheceu alguém até Jesus. Até Jesus se revelar, porque ele se revelou para desfazer as obras do maligno, as obras do diabo. Agora não dá para o mundo espiritual mais se esconder. Agora ele está na sinagoga, o escriba está lá, o fariseu está lá, e todo mundo está lá, e alguém chega na sinagoga, 18 anos, endemoniada, participando do culto, está no sábado, está lá no meio da multidão, 18 anos, ela entra no culto, a mulher encurvada. Só que agora não dá mais para se esconder, não é mais o escriba, não é mais o príncipe da sinagoga, é ele que está na reunião. E agora ele vê o quê? O que ninguém está vendo. Agora, pastor Antônio Marcos, não dá para o demônio ficar tão escondido. Ele já te vi, já te achei. Não dá para esconder mais. Não dá, porque não dá para o gadareno ficar resistindo lá. Eu não vou, eu não saio, eu não vou sair dali. Porque quando ele pisou em Gadara, o trono de Satanás, os demônios ficaram desesperados. Jesus é como um imã puxando um ferro. Não dá para o gadareno ficar, ou ele sai ou sai. Como não dá para se esconder e não tem como ficar lá, ele sai. Por que ele sai? E por que Jesus também vai? Não delega, não diz. Porque existem guerras que eu não posso terceirizar. Existem coisas que eu não posso delegar. Estou falando para mãe, pastores, mães de família. Não adianta você delegar coisas que você tem que fazer. Não adianta você terceirizar guerras que você tem que entrar. Não adianta você mandar orar e você não está orando. Existem guerras que você vai ter que entrar, coisas que você vai ter que fazer. E Jesus decidiu fazer. Ele não vai delegar, ele vai pisar. O gadareno já vem, e você conhece o texto. Ele vem rendido, ele vem em rendição. Não dá para trazer, porque há uma briga teológica aqui entre o gadareno, o moço e o demônio. Porque ambos vão parar no mesmo lugar, onde? Nos pés de Jesus. Então para mim não faz diferença nenhuma. O homem ou o demônio, ambos estão nos pés. E demoniado ou sem demoniado, ambos estão nos pés. Eles estão nos pés. Eles estão prostrados. Ele está em rendição. Ele perdeu a força. Ele está no chão. E a Bíblia vai dizer que não há um cartão de boas-vindas. Não há um cartão seja bem-vindo, Jesus. Ele está dizendo, porque vieste nos atormentar antes do tempo. O que o Senhor está fazendo aqui? Ele já sabe quem é Jesus. Ele já conhece quem é Jesus. Com Jesus não tem desenrolo. Com Jesus não tem negociação. Por que, pastor Antônio Marcos? Ele já sabe que perdeu. Como ele já sabe que perdeu, ele quer negociar. O que o Senhor está fazendo aqui? Vieste nos destruir antes do tempo.
Aí Jesus vai liberar uma palavra e vai dizer: qual é o teu nome? Não que ele precise do nome. Isso aqui não tem nada a ver, porque Jesus não precisa do nome do demônio para impedir a atuação. E o diabo cresce. Na verdade, Jesus dá corda. Qual é o teu nome? Ele fica arrogante. Meu nome é Legião. Vou impressionar ele. Somos muitos. Uma legião romana tinha de 2.000 a 5.000 homens, né? Onde passava, devastava. É o diabo dizendo: exaltado, passei, destruí a saúde espiritual, mental, social, arrebentei com ele. Eu sou alguém que gerou destruição na vida deles. Opa, para aí. Acabou. Destruição em... Acabou o teu ciclo agora. Acabou a tua atuação agora. O diabo já sabe que perdeu. Então o Senhor permite algo. Aquele que estava falando agora está pedindo autorização. Por que ele pede autorização? Quem tem domínio para fazer não pede autorização. Por que o diabo está dizendo: o Senhor permite? Porque ele já perdeu. Ele perdeu e está pedindo autorização. Irmão, quem tem patente para fazer não pede autorização, faz. Por que ele está pedindo autorização? Porque ele já foi subjugado, ele já foi destonado, não tem para onde ele correr. Então ele quer negociar. Só que Jesus não chegou ali para negociar, porque não haverá negócio para a tua casa. Tu perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Não haverá negociação para a tua casa. O diabo quer cirandar, quer continuar num ciclo, quer tentar entrar. Eu vou entrar em um, vou sair de um, vou entrar no outro, machucar um. Não, acabou o ciclo de atuação dele. Acabou. Ele está dizendo: o Senhor autoriza a gente nos transportar. Olha isso, irmão. Para os porcos. E o texto vai dizer que eles pedem autorização para o transporte, porque eles não querem o quê? Perder o território. Eles querem continuar agindo e atuando. Jesus autoriza o transporte, mas não autoriza o quê? A atuação. Vocês podem se movimentar, mas eu estou olhando. Vocês podem ir de um lado para o outro, mas não tem para onde correr. A atuação foi paralisada. Vai ficar nele. Não vai transcorrer para mais ninguém da casa, não mais ninguém da família. É aquele espírito maligno. Estou arrepiado. É aquela coisa, não é cancerismo, é essa diabetes familiar, é esse câncer familiar. Já enterrou meu tataravó, minha avó, porque na minha casa assim é o divórcio. Esse ciclo se encerra neste ano. Só 10 pessoas pegaram. Esse ciclo será paralisado em você, porque eu vim liberar para Siloé em chamas que o diabo perde autoridade hoje contra a tua casa. A atuação dele vai ser paralisada. Não vai mais tocar nenhum dos teus. Ele fez o que fez até chegar em você. Os teus filhos viverão coisas que você não viveu. A tua família vai receber coisas que você não recebeu. Te prepare, a tua geração será alcançada pela bênção. Paralisado. Quem tem fôlego para me ouvir mais 10 minutos, diga amém. Quando ele migra para os porcos, porque ele não quer perder o território, ele quer continuar ali, ele quer só um espaço de legalidade para atuar, porque o diabo precisa de legalidade, ele precisa de uma porta de legalidade para continuar atuando. Só que Jesus chegou ali para acabar com a porta de legalidade, porque ele está pensando que ele vai ficar nos porcos e vai continuar no território. Só que a Bíblia vai dizer que os porcos que receberam os demônios que estavam sobre o gadareno, eles não aguentaram a pressão, e eles vão contrariar o seu instinto natural, porque porco não gosta de água. Eles vão se precipitar, eles vão procurar as águas ao ponto da cabo da sua vida, porque os porcos vão se agitar e vão se precipitar, pastor, porque eles não aguentaram a pressão dos demônios. Porque quando o diabo te apresenta água, não é para gerar alívio, é para gerar morte. Porque tudo aquilo que tem cara de alívio, quando o diabo está, no final é a morte.
de bênção, mas é maldição. Tem cara de afago, mas é desprezo. Tem cara que vai me socorrer, mas na verdade é guerra. Os porcos vão contrariar o seu instinto natural e vão se lançar na água, gerando morte. Porque o diabo não é quando Deus se apresenta às águas, é para gerar alívio, socorro, ânimo, refrigério. O demônio apresentou uma saída, e essa saída gerou morte. A morte está lá no precipício. Eles se precipitaram. Os habitantes de Gadara estão olhando para aquele sinal dizendo: não é possível. Eles estão percebendo que a ação de Jesus gerou morte, gerou mal para eles. Economicamente falando, há uma perda ali, há um déficit ali, há uma quebra ali. E o gadareno está ali. O mal saiu, mas a vida está ali. Porque o diabo quer sair e quer levar. Oh, meu Deus do céu. O diabo, ele quer sair, mas não quer sair sozinho. Ele quer sair para arrebentar. Só que ele saiu não gerando morte, jogando morte naquilo que estava do lado de fora, aquilo que era supérfluo, superficial. Só que o gadareno está ali. Enquanto eles estão olhando para o mar, para os porcos indo embora, o gadareno está ali livre. Cadeia quebrada. A cadeia invisível foi quebrada. E tendo uma coisa, tu está olhando para o lugar errado. Tu está olhando para o lugar errado. Tu está olhando com o teu ponto de vista para o lugar errado. Enquanto Jesus está fazendo uma obra, eles estão com a mão na cabeça dizendo: tem poder, mas mexeu no meu bolso. Tem poder, mas ele mexeu em coisas que eu não queria que ele mexesse. Porque Jesus não veio aqui negociar contigo, não. Ele veio para fazer um faxinão mesmo. E é melhor ele deixar ele fazer esse faxinão. Porque o que tu não tem força para tirar, ele arranca. Esse contatinho que tu não exclui do WhatsApp, ele arranca. Essa galerinha que vai pra tua casa comer churrasco, mas quer levar cervejinha pro frigobar e tu não quer tirar, ele arranca. Porque com Jesus não tem negociação, ele chega para limpar. Chema cantarai, terra tarai chema, camara xandarai chomara. O gadareno está de pé limpo, fluente, pleno, consciência retomada. A cadeia saiu falando de forma versátil. Os habitantes de Gadara desesperados, ele dizendo: eu quero ir contigo para Cafarnaum. Jesus não vinha aqui para te levar. Jesus não é com os grandes bandeirantes, né? Expansão marítima, século XVIII, à procura das pedras preciosas, como os portugueses, os holandeses, os ingleses, que buscam de um lugar para o outro, até achar no Brasil. De forma priária só tinha Índia e pau-brasil. O Brasil só foi colonizado porque depois de 30 anos acharam ouro em Minas Gerais. Nada mais, nada menos por conta disso. Então a ideia de quem ia mergulhava dentro de uma expansão marítima era conquistar, achar o bem precioso e levar. Só que Jesus não é como um imperador. Jesus não é um mercantilista que chega para garimpar, achei e levo. Gadareno não é um troféu. Gadareno é um efeito dominó. Porque ele quer ir, Jesus. Não vim fazer para tu ir, vim fazer para tu ficar. Eles estão pensando que estão olhando para o precipício dizendo: a morte, a morte, a morte. Mas eles vão esquecer da marca da morte. Porque a onda do mar vai levar os porcos. A maré vai levar embora a sujeira, mas não vai levar embora a minha marca. Tu, gadareno, vai ficar aqui. Tu vai ser a marca da vida que eu vou deixar aqui. Eu vou embora, mas a minha marca
fica em Gadara. É tu. Volta para tua casa. Volta para os teus. Volta para tua família. Recomeça a tua vida da tua casa. É de lá, O que Deus vai fazer na tua vida não vai fragmentar e dividir a tua família, porque evangelho não vem para dividir, evangelho vem para unir. Ele diz: anuncia os teus. Olha aqui, ele é de Gadara e a Decápolis. Oh, meu Deus. Começou em Gadara, mas vai se espalhar por toda a Decápolis. Tu vai ser a marca da vida em Decápolis. Quem olhar para você vai ter que lembrar: alguém pisou lá, alguém fez uma obra. Se tu tivesse ligado comigo, vão ter que lembrar: é um antes e depois, é o gadareno, aquele que Jesus fez uma marca, aquele que Jesus arrebentou os demônios. Quem é você, pastor? Você é a marca de Jesus. Aonde você passar, alguém vai ter que entender que só tem vida aí, porque ele passou. Quem está pegando essa palavra, dá um salto dessa cadeira e dá um grito de glória. Diga: tem vida agora. Diga: tem vida agora. Jesus liberou uma palavra de ordem para o gadareno. Repita comigo: ordem. Repita comigo: ordem. Jesus disse: partiu. Hashtag partiu. Vai para a tua casa. Anuncia os teus. E a Decápolis começou em Gadara, mas vai incendiar toda a Decápolis. Começou em você, mas vai incendiar tudo que está à sua volta. Quem pensava que você era o gadareno que tinha cheiro de morte, roupa de morte, hálito de morte, cabelo de morte, aspecto de morte, vai ter que ter uma vida agora diferente. Porque aonde você pisar, aonde você botar a planta dos pés, aonde você entrar, eles vão sentir um arrepio diferente. Vão pedir para orar, porque agora a vida de Jesus está em você. Quantos têm a vida de Cristo, levanta as duas mãos, abre essa boca e glorifica. Cantora, me ajuda aqui, cantora Tayane. Eu vim liberar de Nova Iguaçu que a morte não será a última marca. A marca da morte não será a última coisa que você vai ver. Tem vida vindo a rir. Ela vai repetir a canção que tem vida. Tem vida. Volta desse culto gerando vida. Volta para essa casa gerando vida. Aonde você botar os pés vai ter vida. Aonde você colocar as mãos vai ter vida. Você será a marca da vida onde você transitar. Volta para tua casa. Vida. Vida. Eu quero fazer um apelo aqui. Alguém que não é crente aqui? Alguém que está afastado? Eu escolhi essa mensagem por causa desse nome aí, propósito. Jesus não se move de forma aleatória. Tudo que Jesus faz tem um propósito. Há alguém aqui que não é crente. Pastor, estou afastado da igreja. Nunca confessei Jesus dentro de uma igreja evangélica. Pastor, vim convite de alguém. Que bom que você veio. Não sou cristão, estou afastado. Estou dominado. Um mal tá, não sai. Não sai porque você não tem força para arrancar a corrente que está sobre você. Ela não é patente, ela não é visível, ela é invisível. Mas Jesus está aqui para arrancar o que você não tem força para arrancar. Quero fazer uma pergunta. É rápido o objetivo. E o objetivo não é te constranger, é te abençoar. Você que não é crente ou está afastado, levanta a mão assim. Não sou crente, eu estou afastado. Levanta. Alguém que não é crente está afastado? Só tem um jovem lá atrás bonito, com a blusa da Nike bonita. Tem mais ali? Alguém que não é crente está afastado? O senhor também não está afastado? Essas pessoas que levantaram as mãos aqui, o objetivo não é te constranger, é te abençoar. Você quer hoje viver uma virada na tua vida? Estamos aqui faltando 2 meses para acabar o ano. E como eu disse, Jesus não se move de forma aleatória. Quero liberar para essa igreja pentecostal, que recebe aquilo que é profético. O que não aconteceu em 10 mees.
Deus pode virar em 2 vezes. Vocês que levantaram as mãos, é vocês que estão lá atrás. O jovem que levantou. Quer fazer uma aliança com Jesus hoje? Vem aqui. Vem cá me dar um abraço. Você levantou a mão também? Vem cá. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou que o projeto Eu vou mostrar pra quem. Eu vou deixar pensar. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando o contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu. Levanta a mão pra cá, igreja. Acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente Profetiza a vida. com os olhos da fé pra se enxergar. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir. Mas eu estou dizendo, eu preciso de 2 obreiros aqui, 2 obreiros, 2 obreiros aqui. Eu preciso de 2 obreiros aqui, 2 obreiros. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto. Dá um abraço nele. Dá um abraço ligado, vaso. Oh! Tem vida aí, vai voltar a viver. Aleluia. Chamaracalabara. É baracalabara xandaraia. Estenda a mão pra cá em nome de Jesus. Remaraci. Posso orar, pastor Fábio? Posso orar? Estenda a mão pra cá. Tá vindo mais gente, irmão. Vem aqui pra altar. Tem vida aí. Tem vida aqui. Derrama. Estenda a mão pra cá como se fosse alguém da tua família. Eu vou mostrar pra quem. Eu vou deixar pensar. Senhor, nós apresentamos essas vidas. Eu vou chegar. Essas 3 vidas que estão no teu altar. A vida deles a partir de hoje serão outra. Porque a corrente foi quebrada. E hoje eles vão voltar para casa diferente. Eles vão voltar para casa levando vida nos pés, nas mãos, aonde ele colocar a planta dos pés. Nós declaramos sobre ele uma nova rota, um novo ciclo, uma nova demanda, uma nova expectativa. Declaramos sobre ele hoje novidade de vida. E a igreja que crê, diga amém. Faça a festa. Deus abençoe. Leve eles. Leve eles. Cadê Siloé? Cadê Siloé? Tem vida aí. Tem vida aí. Ó, canta, Tayane. Tem vida aí. Tem vida. Tem vida aí. Tem vida. Tem vida aí. Tem vida. Tem vida aí. Tem vida aí. Oh! Vem voltar a viver. Existe vida aí. Camaracalá e chama. Buricanta, lá cheia. Quantos acreditam que tem vida aqui? Eu vou perguntar de novo. Quantos acreditam que tem vida aqui? 1 minuto de glória a Deus. Me desce 1 minuto de glória a Deus. Olha o laço aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Paracanta lá cheia. Buracanta lá cheia. Tem vida. Tem vida. Derrate. Tem vida. Olha aí. É a maraçaraia. Tem vida. Tem vida. Tem vida. Derrate. Tem vida. Belém, chama lá cheia. Tem vida, Maracia. tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, Aleluia. tem vida, Aleluia. recebe, recebe, Recebe. recebe, vida, recebe, vida, recebe, vida, recebe. Olha aí. É bararara cheia. O calabaraçarabaracam. Olha aí, terra maracheia. Tá voltando? Tá voltando? Ah, tá voltando, irmão. Pelo amor de Deus. A palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós que são salvos, é poder, é poder, é poder, é poder. Olha, vai lá.
Olha aí. É cantará cheia. Chama. Quem pode? Olha aí. É baraçaraia. Chama. Terra de canta. Meu Deus. Aleluia. E cantarai chamarai. Camado cantaraia. O mal está perdendo a força hoje. Só 5 pessoas pegaram. O mal está perdendo a força hoje. O diabo vai ter que sair de lá com raiz de tudo. Porque é terra de canta. Porque o ciclo dele está sendo parado. Eu preciso passar o microfone. Rebara cheia. A mesma palavra que Jesus liberou para o gadareno, eu libero sobre você. Volta para a tua casa. As 2 mãos levantadas no 3º andar. Estufa esse peito. Bate esse pé no chão com autoridade aí. Diga, tem vida. Tá pobre, diga, tem vida. Com autoridade, tem vida nas minhas mãos. Diga para o teu vizinho, tem vida nas minhas mãos. Diga, tem vida na minha voz. Tem vida nos meus pés. O que o Senhor está falando com isso, pastor? Porque tu vai voltar para casa. E quem sabe tem morte lá. Mas tem alguém voltando para cá. Vai. Te prepare para viver testemunhos desse culto. Te prepare. Não vai precisar nem tu abrir a boca. Tu vai pisar lá e o negócio já vai mudar. Abaixou a mão por quê? Abaixou a mão porque as 2 mãos no 3º andar. Eu vou contar de 1 a 3. E no texto vai dar um salto. E até ele vai entrar cantando. Tu vai abraçar quem está do lado e vai receber. Receba vida. Volta para casa espalhando vida. Esse marido ficou lá. Esse filho ficou lá. Não vai precisar fazer nada. Só pisa lá. Vida para essa casa, vida para Baracandará cheia. Eu conto 1, a vida vai entrar na tua casa. Eu conto 2, o mal será paralisado. Eu conto 3, dá um salto aí. Abraça quem está do lado. Vida, 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 vida. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir. Mas eu estou dizendo aí mesmo. Ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí. Vai voltar a viver. E não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu tô contigo, 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 filho. Se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida. Mas olha quem chegou aqui, andando sobre as águas. Eu sei que é Jesus, andando sobre as águas. Está dando uma ordem. Sou eu, dono do